Vamos lá. Eu ia falar drogas, mas como eu não tenho... Como você não tem drogas. Como eu não tenho drogas. Mas assim, vamos lá. Vamos falar do THC, que já falamos várias vezes. E THC é o que está mais perto aí de haver um debate para que haja... Sim, perfeito. Não sei se é o THC... Bom, tudo bem. A existência... Vamos lá. O uso do THC, ele é muito prejudicial para o cérebro? Sim e não. Sim, não. Bom, primeira coisa... Tá. Eu não tô falando de CBD, tô falando de THC, chapar. Cara, bom, eu diria o seguinte, que o THC ele vai prejudicar uma série de funções do cérebro, né? Pelo menos enquanto ele estiver em atividade. Por exemplo, memória operacional vai pro saco. Certo? Você tá... O que é memória operacional? Memória operacional é um procedimento do córtex pré-frontal onde ele pega as informações, ele organiza elas e bota elas em operação, né? Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, o meu cérebro agora está catando as informações lá, está organizando elas numa sequência, ele armazena por um tempo até eu falar elas. E depois já era. E depois ele já manda, certo? Então, um déficit de memória operacional é aquela coisa, você vai na cozinha buscar alguma coisa, você chega lá, o que eu vim buscar aqui? Ou você tem que fazer uma conta de cabeça, aí você tem dificuldade de fazer a conta de cabeça, certo? Ou, por exemplo, eu estou aqui falando contigo, o que eu estava falando mesmo? Raciocínio. Certo? O THC faria isso, né? Para isso, e daí prejudica a aprendizagem também, certo? Então, de uma certa forma, o THC é uma substância, certo? Se você usar ele com frequência o dia inteiro, você vai ter sérios déficits cognitivos, né? Esses déficits vão impactar no teu dia a dia. Né? Ficar mais burro na prática. Você vai ficar um TDAH na prática, um TDAH forte. Um certo? TDAH induzido pelo THC. Pelo THC, exatamente. Né? Mas vamos lá, um cara que fuma 3 baseado por dia ao longo de 5 anos, aí ele para. Aí a gente vai analisar esse cara. Ficam sequelas? Se ele começou a fumar antes dos 18 anos, sim. Uma coisa importante interessante. Pra toda droga tem grupo de risco. Álcool, perfeito. Cara, cocaína, eu não tô dizendo que açúcar é droga, tá? Mas o açúcar tem grupo de risco. Se você é diabético, você não pode. Leite tem grupo de risco. Se você é intolerante à lactose, você não pode usar. Em todas as... Álcool tem grupo de risco, mas em qualquer fase da vida que você usar álcool, maconha ou qualquer droga, você vai ter déficit. Não é inócuo, não vai passar pelo seu organismo e sair batidão, sem... Vai afetar o teu sistema nervoso central. Se você tomar antidepressivo, também tem efeito colateral. Outros medicamentos têm efeito colateral, o fígado sobrecarrega, etc. A cannabis, a gente sabe hoje que adolescentes... que é estranho porque é em grande maioria quem mais usa, não pode, cara. Adolescente não pode, porque o cérebro é muito... Lembra da plasticidade? O cérebro é muito mais na adolescência. O cérebro deixa de ser muito plástico por volta dos 25 anos. Wesley, deixa eu só chamar atenção para uma coisa. O cérebro é muito plástico na adolescência, mas o córtex pré-frontal é mais plástico na adolescência. Na adolescência é onde a gente está tendo um hiperdesenvolvimento do córtex pré-frontal. E daí você imagina que você coloca ali uma droga que de certa forma altera o funcionamento disso. O córtex pré-frontal é a última área do seu cérebro a se desenvolver. Ela termina de amadurecer por volta dos 25 anos de idade em média. Então, por isso que adolescente é mais impulsivo. Adolescente tem uma menor capacidade empática em média. Tem menos capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso tem bons estudos mostrando. Uns desenhos experimentais bem legais. Menos capacidade de avaliar risco. Menos capacidade de avaliar risco. Por isso que é muito mais propenso a buscar novidade. Mas aí o que pode ser novidade? Pode ser morar numa outra cidade para fazer uma faculdade, ou pode ser usar droga. Pegar o carro escondido e sair dirigir um carro escondido, etc. Adolescente, cara, não pode, velho. É grupo de risco ferradíssimo para uso de cannabis. Basicamente, eu vou transformar o meu cérebro de uma forma que não era para ele ter sido para aquele lado. Você está marretando uma área mole. Você está marretando uma área mole. Digamos que um adulto já teria os córtex, depois dos 23 anos, já teria o córtex pré-frontal mais maduro e, portanto, ele teria, menos influência da cannabis. Mais ou menos isso, em grosso modo.
Grávida, velho. Já tem estudos mostrando que não é legal. Grávida usar cannabis. Mas porque afeta o bebê? Pode afetar os metabólicos. Assim como o álcool também não pode. Nasce Bob Marley. Então, assim, tem pessoas que têm transtorno psiquiátrico ou um parente com transtorno psiquiátrico, principalmente que envolva Quem tem psicose. Casos de esquizofrenia na Transtorno família, bipolar, transtorno bipolar. Transtorno do pânico. Você pode abrir o quadro. Às vezes está latente, aí você começa a usar a substância e abre o quadro. Às vezes uma única vez. Cara, eu já peguei muito paciente com transtorno de pânico. Isso. Fumou um baseado, teve uma crise de pânico, velho. Transtorno de pânico. Tem uma das bizarro, coisas que mais ativa transtorno de pânico é maconha. Cara, é bizarro assim, velho. Também tem vários pacientes que E tiveram... aí depois o paciente fica agorafóbico. Isso. Ele fica com ansiedade social ou com medo de sair em lugares abertos, porque como ele teve a crise de pânico e foi um momento que ele acha que vai morrer, é muito externalizante. O cara tá no shopping ou tá com os amigos, ele acha que vai morrer, cara. O coração pá. Ele acha que alguma coisa vai acontecer, ele vai morrer. Aí ele fica meio que traumatizado com aquilo ali e começa a ter medo de ir em lugares... Tipo, eu não vou lá comer no shopping porque vai que eu tenha isso lá no meio da praça de alimentação e passe vergonha. É só não fumar um baseado nesse processo, né? Mas ele fica com medo, né, velho? A gata escaldada tem medo de água Cara, quente. deixa eu falar Curioso isso, cara. Por que será que acontece isso? O quê? O pânico na maconha. Cara, eu não tenho certeza disso, mas uma vez numa aula com o Takahashi, você chegou a ter aula com o Takahashi? Conheço o Takahashi. O Takahashi ele foi Tive meu aula professor com ele, de mas psicofarmacologia. E ele falou para mim que é dose dependente. Que se a dose for muito alta, ela pode aumentar a ansiedade. Saquei. É a única informação que eu tenho. Saquei. Mas eu sei de pessoas que são usuários de maconha e ficam de boa, e de repente tem uma crise de ansiedade, daí não param de usar, depois voltam a usar e ficam de boa de novo. Mas, cara, eu vou te falar, é impressionante a quantidade de pessoas que têm ataque de pânico usando maconha e você vai ver no comentário depois, você vai ver quanto de gente que vai falar disso. Que vai falar disso. Mas existe um cenário em que ela existe a possibilidade, no entanto, dela ser só não ter nenhum efeito perene. Não, efeito vai ter, cara. Aí vai do que você tá usando com o risco que você aceita usar. Tipo álcool. Álcool tem risco pra caralho. Eu diria o seguinte, é difícil de você avaliar isso. Hoje a gente não tem evidências de que depois de descontinuado o uso, o paciente vai ter complicações, digamos assim, que durem muito tempo. Mas isso pode ser o modelo experimental que a gente está usando, o modelo de pesquisa que a gente está usando para avaliar isso. O que eu diria para você, cara, é que qualquer substância que entre em contato com os neurônios, certo? Ela tem um potencial muito grande para mudar a forma como esses neurônios se relacionam entre si. Ou seja, as nossas conexões neurais. Uma coisa que a gente chama de engramas. Tudo que a gente faz, você está aqui piscando o olho com a mão aqui assim, depende de um engrama no teu cérebro, certo? Então, a forma como você percebe as coisas, a forma como você constrói a realidade, a forma como você vê a si mesmo, todas elas dependem de engramas. Essas substâncias vão alterar esses engramas. E olha que louco, cara. O CBD... É. O CBD atua no cérebro também? Atua no cérebro. No cérebro e no sistema imunológico. Você tem, sendo bem grossamente falando, você teria maconha no cérebro. Você tem o que a gente chama de endocannabinoides. São canabinoides endógenos. Então você tem um receptor ali dentro e você tem um neurotransmissor endógeno que o seu próprio cérebro produz, que a maconha mimetiza ele. O CBD mimetiza ele. Assim como, por exemplo, algumas outras drogas recreativas, como psilocibina, LSD, etc., movimenta neurotransmissores no seu cérebro, por exemplo, serotonina, acetilcolina, a própria nicotina do cigarro. Isso, fala sobre a nicotina. A nicotina ela se liga num receptor que teve um nome muito criativo também, chamado de nicotínico. Os caras não são zero criativos. Tem dois tipos de receptores que são para o mesmo neurotransmissor, são os nicotínicos e os muscarínicos. Certo. Assim, você estava falando que a nicotina liga no nicotínico. Tá. Mas assim, a gente produz endocannabinoides. Isso. A gente que a maconha, o CBD mimetiza isso daí. A gente produz alguma coisa parecida com nicotina também ou isso é totalmente externo? Não, acetilcolina.
que seria um neurotransmissor que se liga no mesmo receptor que a nicotina se liga. Tá. A questão é assim, existem, por exemplo, morfina. O Venvance, um medicamento utilizado para tratar TDAH. O Venvance é um derivado de uma anfetamina. Do mesmo que deriva metanfetamina, uma droga de abuso. A galera tem que entender que qualquer medicamento que você utiliza é uma substância farmacológica Que é mais age no cérebro. Não, só que toma interage com receptores no seu cérebro e muda a função daquele neurônio e, consequentemente, do circuito que aquele neurônio está envolvido e do comportamento ou da emoção gerada por ele.